Olá, turma, bom dia. Aqui é o professor Tiaguinho com vocês, tá bom? Estamos de quarentena, mas vamos seguir com as nossas aulas, tudo bem? Antes de mais nada, um aviso importante. Eu estou de fone de ouvido, mas não é porque eu estou escutando música enquanto apresento, dou a aula para vocês, não, tá bom? Estou com fone de ouvido porque o fone de ouvido tem um microfone embutido, então ele capta melhor o áudio para eu poder falar com vocês, tá bom? Melhor do que seria se eu gravasse com o microfone do notebook, que seria um áudio com uma péssima qualidade, tudo bem? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente vai melhorando com os próximos vídeos, tá bom? Ainda sobre a Idade Média, começando agora a nossa aula sobre a Idade Média, na semana passada eu passei para vocês umas videoaulas e uma lista de exercícios sobre os nossos primeiros conteúdos sobre a Idade Média, tá bom? Então na aula de hoje, aí já olhando no nosso slide, a gente vai seguir também falando sobre a economia e a cultura medieval. Então ainda dentro sobre o assunto da Idade Média, tá bom? Então nessa aula de hoje, né? Então a gente vai ver um pouco os aspectos econômicos, culturais, políticos e uma pequena revisão sobre uma coisa importante sobre a Idade Média que vocês precisam fixar bem na cabeça de vocês, tudo bem? Então vamos lá, simbora para a nossa aula, tá? Economia medieval. Nós vimos que a Idade Média é um período histórico importante, único dentro dele e que vai ter uma característica econômica única. Em qual sentido, professor? Vamos lá, a economia feudal se baseava, como a gente viu, na agricultura. O que era agricultura? É a gente plantar, colher trigo, cevada, ervilha, uva, alimentos. Hoje em dia tem o milho, tem outras questões mais importantes também, outros alimentos importantes, mas a agricultura isso, é o trabalho que nós temos com a terra, tá bom? De produzir comida através da terra, de plantar, colher e por aí vai. Assim era a base econômica naquele período. Por qual motivo? Que as pessoas se alimentavam dessas comidas e segundo, eles vendiam, vamos botar aqui entre aspas, né? O excedente, ou seja, aquilo que sobrava de comida, para ganharem riquezas com outras pessoas nas feiras, tá bom? Então a gente vai ter esse trabalho agrícola e também o trabalho de pastoreio, tá bom? Que é cuidar de bois, de vacas, de porcos, cavalos e tudo mais naquele período. A gente chama isso tudo de agropecuária. Mas era mais agrícola mesmo, só mais agricultura, né? Era plantar, colher batata, milho e essas coisas para poderem se alimentar, tá bom? As terras naquele período, que a gente chama de feudo, lembra, né? O que era o feudo? Eram as terras, eram outras propriedades também, outras riquezas, mas a gente meio que reduz a terra porque era a principal propriedade que nós tínhamos na Idade Média, as terras, tá bom? As terras do senhorio, ou seja, do senhor feudal, aquele que era dono, elas eram divididas em três grandes áreas importantes. Quais eram elas? A primeira, manso senhorial, terras onde tudo que se produzia era do senhor feudal, tá bom? O manso servil eram as terras que os camponeses usavam para sobreviver e cumprir as obrigações para com seu senhor feudal, tá bom? E as terras comunais, a palavra comunal vem de comum, tá bom? Então, florestas e pastagens que eram terras usadas para todos os habitantes de um feudo, tá bom? Logo, se a gente fala de manso senhorial, manso servil, manso comunal, a estrutura toda de um feudo, vamos ver isso na prática, né? Como é que era a divisão de um feudo? Aí na figura que está na tela de vocês, vamos prestar atenção no seguinte. Nós temos o castelo, né, como a principal moradia, né, do caso do senhor feudal. Então por isso que a Europa hoje em dia, 2020, tem inúmeros castelos espalhados. Porque um castelo era onde ficava um senhor feudal. E um senhor feudal era uma pessoa rica. E ele tinha que criar toda uma fortaleza em torno da sua moradia para a sua própria segurança. Por isso que haviam vários castelos na Idade Média e até hoje eles existem. Aí hoje são grandes centros comerciais, gastronômicos, museus, né, e tudo mais. E aí nós temos os três mansos, como eu havia falado com vocês um pouquinho antes, tá bom? Manso senhorial, manso servil e o manso comunal. Podem ver que dentro de um feudo tem algumas coisas que são importantes, como, primeiro delas, a igreja. Consegue ver a igreja aí? Eu não vou apontar porque eu não sei para onde é que está a tela, está o lugar certo aqui, tá bom? A igreja bem lá no centro, ou seja, todas as pessoas... A igreja católica vai ter uma grande influência na Idade Média, então em todo o feudo tínhamos uma pequena capela, uma pequena igreja, tá bom? Nós temos o moinho, que era já o primeiro protótipo de motor que a gente vai ter ali na Idade Média, né? Que era produzir alguma certa energia para moer cana-de-açúcar, moer alguns produtos colhidos da terra através da força da água. Lembrando que essa é a estrutura que depois vai ser inventada as hidrelétricas para utilizar o mesmo sistema, tá bom? Os pastos e as casas dos servos. Olha aqui embaixo da figura onde está a casa do servo, bem longe do castelo. Lá dentro do castelo, haviam servos que moravam dentro do castelo? Haviam. Servos, aqueles que eram funcionários de primeira ordem, de primeira linha para com a figura do senhor feudal.
Os demais, assim, os mais ralés, os mais pobres, vamos dizer assim, moravam um pouco longe nas habitações, tá bom? Pode ver que tínhamos até cemitério também, um espaço reservado para um cemitério naquela estrutura fundiária da Idade Média, tá bom? Vamos seguir aqui então com a nossa estrutura, com a nossa aula. Na Idade Média, o poder ele era fragmentado. Ué, o que isso vai dizer, professor? O que isso significa? O que isso quer dizer? Que não havia nenhuma figura que mandasse em toda uma região como um rei ou um presidente faz atualmente. Ou seja, lá na Idade Média nós não tínhamos um senhor feudal que mandava em toda a Europa, que mandava em todo Portugal, em toda a Espanha, em toda a França. Não. Cada senhor feudal mandava no seu castelo. Ou seja, haviam várias pessoas que tinham poder na Idade Média. Então, se tem um lugar que muitas pessoas têm um poder, ninguém tem um poder na verdade, tá bom? Por isso que o poder ele era fragmentado. A gente diz isso, que ele era dividido. Então, vários senhores feudais mandavam na Idade Média. Tudo bem? A cultura na Idade Média. A cultura na Idade Média a gente viu já alguns aspectos importantes. Primeiro que a Igreja Católica tinha certa influência. Nós percebemos que nós tínhamos o surgimento das universidades, né, onde a escrita era controlada pela Igreja. E aí a gente viu nas nossas aulas que existem esses 3 grupos culturais da Idade Média, tá bom? Esse mesmo textozinho mais ou menos eu passei para vocês em sala, no caderno de vocês. Vamos só revisar um pouco, tá bom? Na Idade Média havia a cultura letrada e a cultura popular. O que era a cultura letrada? Era conservada e transmitida por meio de textos escritos em latim ou grego e guardados às 7 chaves nos mosteiros, nas catedrais e nas universidades. Era cultura escrita, de ler, de ser pensante. E quem é que controlava então a sabedoria e o conhecimento na Idade Média? O clero, que era a estrutura da sociedade feudal que mandava mais. Tá bom? Por isso que a cultura letrada também a gente pode chamar de cultura clerical, pois era monopólio do clero, tá bom? Havia também a cultura popular, que era, ou seja, lá, servos e camponeses que não sabiam ler e escrever, mas também tinham uma estrutura cultural própria, mas ela era mais oralizada, ou seja, transmitida de boca em boca, porque eles não sabiam ler ou escrever, tá bom? Entre essas 2 tipos de cultura, nós tínhamos a cultura intermediária, ou seja, que está no meio entre uma e outra, que era fruto das intensas trocas entre quase todos os membros de uma mesma sociedade, independente de sua condição social. Ou seja, o clero que sabia ler e o camponês que não sabia ler acabava tendo algumas trocas culturais importantes. O clero aprendia algumas coisas com os camponeses e os camponeses aprendiam algumas coisas com o clero. E assim seguiu a transmissão de conhecimento até os dias atuais. Beleza? Vamos seguir aqui então. A cultura na Idade Média era influenciada fortemente pela Igreja Católica. Por isso que muitos dos aspectos de cultura que nós temos na Idade Média são coisas ligadas à Igreja. Na arquitetura, são as estruturas góticas da Igreja, as pinturas, as obras de arte naquele período, tá bom? E aí eu quero lembrar com vocês uma coisa importante, já finalizando essa nossa pequena revisão. A Idade Média é um período histórico que vai do século V ao século XV. Como nós vimos em sala de aula, são 10 séculos de história a Idade Média, tá bom? Então a gente tem um marco na Idade Média que é o século X, que ela vai dividir a Idade Média em 2 partes. Do século V ao século X, nós chamamos de Alta Idade Média. E do século X ao século XV, nós chamamos de Baixa Idade Média, tá bom? Então, Alta Idade Média é do século V ao século X e Baixa Idade Média é do século X ao século XV, tá bom? Nas próximas aulas a gente já vai finalizar um pouco a Idade Média, então a gente vai exclusivamente falar desse período conhecido como Baixa Idade Média, tudo bem? Turma, muito obrigado. O que eu quero pedir para vocês é, se ficaram com alguma dúvida, me procurem no privado lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Vai lá no meu número e me pergunta, professor, o que é cultura letrada mesmo? Professor, como é que é dividida a Idade Média mesmo, tá bom? Mas antes de me perguntar, se ficou alguma dúvida, reveja um pouco o vídeo para ver se você consegue tirar suas dúvidas. E aí, se não, tem que tirar essa dúvida com o professor, vai lá no WhatsApp e me procura que a gente tira essa dúvida na hora, tudo bem? Após assistirem esse vídeo, vocês vão voltar lá no grupo do WhatsApp. Embaixo do link que está esse vídeo, eu mandei logo embaixo um arquivo PDF com alguns exercícios ligados ao conteúdo dessa videoaula, tá bom? Vocês vão abrir, copiar essas perguntas no caderno e responder, tudo bem? Logo, logo a gente vai fazer uma videoaula de correção desses exercícios. Então a gente vai tirar algumas dúvidas, pegar questão por questão e debater elas um pouco, tudo bem? Bons estudos e até a próxima, galera, tá bom? Só lembrando que não é porque estão em casa que vocês vão ficar com preguiça, tá bom? Respondam esses exercícios, estudem
e a rocha, tá bom? Se Deus quiser, logo logo a gente está de volta em sala de aula para a gente acompanhar um pouquinho mais, debater um pouquinho mais e continuar estudando, né? Daquele jeito legal que a gente conhece em sala de aula, beleza? Fiquem com Deus, galera, e até a próxima, tá bom?